quem eu não dei ainda. Meu Deus, esqueci todo nome. Pra Bia, pro Rafael. Paz do Senhor. Irmãos, vamos começar esse momento rendendo os nossos corações ao Senhor, levando cativo todo espírito estranho ao Espírito Santo. Pai, nós invocamos o Teu Espírito, Senhor, neste momento. Nós invocamos o Espírito da verdade, o Espírito da paz, o Espírito da clareza do entendimento, Senhor. Todo espírito de confusão, todo espírito de angústia, todo espírito de distração, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Este ambiente, os corações, os entendimentos, os cérebros serão rendidos agora à verdade, ao verbo divino, à palavra que penetra e vivifica. Não se trata de pregação, não se trata de um púlpito, não se trata de uma instituição ou de costumes. Se trata da palavra viva. Tu, Senhor Jesus, tu pregavas em cima das pedras, tu pregava no meio do mar, tu pregava descalço, tu pregava sem camisa, tu pregava de qualquer jeito, Senhor, porque tu eras a palavra, Senhor. Que jamais, Senhor, nós venhamos a valorizar mais os nossos costumes, que são trapos de imundície, Senhor. Mas que nós venhamos, Pai, ter os corações abertos à vida que provém da Tua boca, Senhor. E com os corações abertos agora, Senhor, nós rendemos a nossa atenção ao Teu nome, com a expectativa de receber a palavra de vida eterna, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que o Senhor falou comigo essa noite é muito forte. Mateus 5:8. Abram comigo. Jesus fala, né, as famosas bem-aventuranças ou beatitudes. E Jesus fala assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Toda a minha pregação vai girar em torno desse versículo, irmãos. Porque eu creio que cada versículo, é verdade, né? Cada versículo da palavra do Senhor, ele tem uma profundidade infinita. Cada direção do céu para a qual você olhar, você pode ir infinitamente naquela direção. Aponte para o céu, se você for naquela direção precisa, você pode ir infinitamente. Muda teu dedo 0,5 graus para a direita, tu pode ir infinitamente naquela direção também. E esse meio grau que você mudou aqui no teu dedo, 10 anos luz para frente, vai dar uma diferença de milhares de quilômetros, ou milhões de quilômetros. Assim é a palavra de Deus. Cada versículo tem uma profundidade infinita. Porque Deus é infinito. E por que a palavra é infinita? Porque a palavra é viva. Amém? Então, nesse versículo, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, se encerra, contém-se nele um resumo de tudo aquilo que nós precisamos fazer nesta vida e de tudo aquilo que nós podemos desejar na nossa existência, para nós sermos plenos em Deus, para nós adquirirmos a plenitude da perfeição. Todos os filósofos gregos, filósofos de verdade, né? Da época de Aristóteles ali, eles reconheciam que todo ser humano, ele tem um anseio profundo pela perfeição. Inclusive a atração física que o homem sente pela mulher e a mulher pelo homem é um anseio por uma perfeição perdida. E neste versículo, irmãos, está contido o nosso modo de buscar a perfeição e a própria perfeição. Como nós podemos fazer para chegar, alcançar a perfeição do conhecimento de Deus. E o que nós receberemos quando nós alcançarmos essa plenitude de Deus. Então vamos fazer uma breve meditação. A Bíblia esclarece a Bíblia, amém?
A Bíblia não é um tratado de teologia. A Bíblia não tem uma explicação exaustiva, logicamente, do começo ao fim. Por isso que ela tem contradições aparentes do ponto de vista lógico, e muitas pessoas até se escandalizam. Mas ela não é um tratado teológico. O que um autor fala pode parecer se contradizer com o que o outro autor fala, porque eles estão falando de perspectivas espirituais sutilmente diferentes às vezes. Se é um tratado de teologia, um discurso lógico do começo ao fim, então você pode cobrar do autor, cadê a sua coerência lógica? Mas a coerência da Bíblia não é uma coerência lógica, é uma coerência ontológica, uma coerência sobrenatural. A coerência da Bíblia está para além do entendimento humano. É isso que as pessoas não entendem muitas vezes. E é por isso que o conhecimento teológico é limitadíssimo. Eu não sou contra a teologia. Contra 99% do que se faz em nome de teologia, eu sou contra. 99% do que se faz hoje em dia. Mas o 1% que se salva é uma bênção. Só que é muito limitado, mesmo assim. Porém, o que nós vamos fazer aqui hoje não é teologia, mas é um breve exame dialético. Vocês já vão entender o que é isso. Mateus 15, 17. Eu vou falar agora, irmão, sobre a pureza de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos estudar um pouco, meditar um pouco acerca do que é a pureza de coração. O que é ter o coração limpo, do qual Jesus falou. Mateus 15, 17 diz assim, o Senhor Jesus fala assim: o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então vocês se recordam que essa é a passagem que alguns dos fariseus confrontam Jesus, daí falam, teus discípulos não lavam as mãos. Nós podemos olhar hoje e pensar, o que tem de mais não lavar a mão? É um pecado? Na lei de Moisés era pecado. E o que Jesus está falando? Jesus está dando assim, tá dando um carrinho por trás neles aqui. Jesus foi totalmente impolido, não foi nada educado aqui. Ele pegava as tradições religiosas e ele desmontava tudo, de uma maneira linda. Aquilo, irmãos, que os fariseus falam aqui, como lavar as mãos, Jesus fala, isso não é a sujeira que entra pelo homem que o contamina, mas aquilo que vem do coração. Por quê? Porque você pode praticar todos os preceitos religiosos e o teu coração permanecer podre. Podre. Deus sonda os rins e os corações, Ele conhece os nossos corações. E aquilo, irmãos, que os fariseus aqui se referem como lavar as mãos, nos nossos dias o que seria? Talvez nós chegaríamos e falaríamos assim, Jesus, os teus discípulos não vêm no culto todo domingo. Os teus discípulos usam bermuda. Os teus discípulos são tatuados. Os teus discípulos falam feio. Os teus discípulos não são educados. O que Jesus falaria para nós? Tudo isso é trapo de imundície. Isso não contamina o homem. O que contamina o homem é o coração dele. É o que provém do coração. Muitos são, irmãos, muitos são os homens que pensam que, cumprindo todo o roteiro da religiosidade do nosso tempo, se vestir de uma certa maneira, falar de uma certa maneira, ter uma certa entonação no púlpito, orar de uma certa maneira, ou jejuar tantas vezes por semana, que eles serão salvos por causa disso, mas não serão, estão redondamente enganados. Porque Jesus vê que o coração deles permanece cheio do quê? De mortes, maus pensamentos, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Era só nos fariseus que eram assim? Hoje em dia não tem mais isso? Não tem isso dentro da igreja? É só fora? O que vocês acham? A igreja está cheia disso, irmãos. Cheia. De pessoas
que cumprem tudo, você vai olhar para ela de fora. Você fala, nossa, que homem de Deus, se você não tiver discernimento espiritual. Mas por dentro é um sepulcro, tem um cadáver lá dentro. Por dentro está podre. Jejum, oração, tudo isso, claro, a gente tem que fazer. Ler a palavra. Mas tudo isso você pode fazer e ir para o meio do inferno. Se o teu coração não for curado. Quantas vezes não acontece, irmãos? De gente, né, você tentar ficar sem pecar. Você tem um certo pecado lá, que você já contra o qual você luta há anos, alguma coisa assim. E você, não, agora eu vou parar. E você faz um esforço tremendo. E você, não, agora eu vou jejuar, vou orar. E você jejua, ora, lê a palavra. Você faz tudo. Vai para a igreja 7 vezes por semana. Quando a tua igreja não tem culto, tu vai na outra igreja. Né? Tem gente que faz isso. Aí passa uma semana, 2, tu pum, cai de novo. Por quê? Qual que é o problema? O teu coração não está curado. Percebem a raiz do problema? É o que Jesus está falando aqui. O que importa não é os hábitos exteriores. O que importa não é você deixar de pecar exteriormente. O que importa é que o teu coração está podre. E quem pode curar o nosso coração? Somente Ele. Nós somos totalmente impotentes de nos mudar, irmãos. Você não tem a capacidade de se mudar. Você tem a capacidade de resistir por uma espécie de teimosia ou por uma espécie de vaidade, porque você não quer que os irmãos te achem pecador, você não quer que o pastor te olhe como um pecador. Quantos pecados a gente deixa de fazer por medo social? Por respeito, ou por vaidade mesmo, porque a gente quer passar uma imagem de homem santo. Mas o nosso coração está podre. Por dentro você está o tempo todo, tem assim um rinoceronte enjaulado lá, batendo na jaula. Chega uma hora, ele vai arrebentar a jaula e vai sair, vai matar todo mundo. Aí depois você vai lá, amordaça o rinoceronte. Já viram o rinoceronte, né? Rinoceronte é um tanque de guerra. Tu vai lá, amordaça ele, coloca ele na jaula bonitinho, daqui a pouco ele de novo. E assim é a nossa vida. Por quê? Alguém tem que pegar e enfiar uma estaca no coração do rinoceronte, senão não vai adiantar. Amém? Compreendem isso? Então, o problema é a raiz dos nossos pecados. O problema não é o pecado. Claro que o pecado é um problema. Mas não tem solução fora do coração. Não tem solução senão no coração. E é isso que é desesperador para quem é religioso, porque só Jesus pode fazer. Não tem homem no universo que pode fazer. Não tem quantidade de pregações, de seminários, de workshops, de autoajuda, de conselho que pode mudar. Se o Espírito Santo não vier e não fizer uma obra no teu coração, você é um tronco podre. Se você não nascer do Espírito, como diz Jesus para Nicodemos, não tem esperança para você. Não tem. Não tem pastor no mundo que vai mudar o teu coração. Isso, irmãos, Deus fez assim por quê? Para nós dependermos da graça dele. Para que nenhum homem se glorie. Paulo lutava com a carne dele até o último dia da vida dele. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas eu dou graças ao Pai por Cristo, ele fala. Então, é assim. Por que Deus não nos transforma de uma hora para outra? Por que quando você vai lá, se batiza nas águas e você sai, por que você já não sai perfeitinho assim, ó, santo? Poderia ser assim, seria mais fácil, né? Eu aceito Jesus como meu legítimo salvador. Vai lá, se batiza, sai bonitinho, santo. Tem até uma auréola assim ao lado, ao redor da cabeça. Não é assim, né? Por quê? Porque se fosse assim, a gente ia ficar se achando os santos. E a gente ia oprimir as pessoas. Em vez de conclamar outros pecadores como nós para o arrependimento. E essa é a força da nossa pregação, irmãos.
O que está acontecendo aqui hoje é um pecador falando para outros pecadores. Só a graça de Jesus pode nos curar. Curar o nosso coração. Porque é do coração que provém todo o pecado. Vamos mais profundo, irmãos. Jesus fala em Mateus 6:23. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha só, ele está falando do coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será cheio de trevas ou tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? A candeia do corpo são os olhos. Veja bem que Jesus tinha acabado de falar, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E no versículo posterior ele fala, a candeia do corpo são os olhos. Ele está falando, os olhos aqui são o mesmo símbolo, simbolizam a mesma coisa que o coração. Os olhos é de onde, e o coração é de onde partem as nossas decisões. Aquilo em que a gente consente, nossas decisões profundas. Jesus está falando assim, se a tua intenção, se o teu coração, se o teu amor, eu já vou entrar no amor, se o teu amor estiver no lugar errado, tudo vai estar errado. Não importa quanto você ore, não importa quanto você jejue, não importa se você construir toda essa igreja aqui sozinho, entendeu? Só com um martelo, sei lá. Não adianta, não importa. Se o teu coração, se a luz, se os teus olhos não estiverem na luz, todo o teu corpo será trevas. É o mesmo princípio de novo. O que importa é a raiz, é o coração. Nós só temos, irmãos, que prestar atenção no nosso coração. A gente não precisa ficar se concentrando como mudar. Não, nós temos que nos concentrar no coração. Onde estão os nossos olhos? Porque se eles estiverem na luz, todo o nosso corpo será luz. Todos os nossos pecados, todos os nossos sofrimentos e angústias serão resolvidos, porque os nossos olhos estarão na luz. As trevas sumirão. E o que é, irmãos, estar com os olhos na luz? Como que nós colocamos o nosso coração e os nossos olhos na luz? Vamos recorrer agora a João. 1 João 2,8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. A luz dos nossos olhos. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aquele que ama seu irmão está na luz. Qual que é o segredo, irmãos, para nós colocarmos o nosso coração e os nossos olhos na luz, para que todo o nosso corpo seja luz e para que nós cheguemos, para que o Espírito Santo penetre até a raiz do pecado em nós? É o amor. João está falando aqui. Quem ama seus irmãos está na luz. Se nós amarmos os nossos irmãos, se nós verdadeiramente formos transformados pelo fogo do amor, dia após dia, os nossos olhos estarão na luz. E tudo dentro de você vai ser transformado. Porque Deus é amor. Querem ver? João fala depois assim, 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Em Mateus 22, 36, Jesus fala, perguntam assim para ele, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, vamos lá. Qual que é o grande problema, irmãos? O grande problema é que os nossos olhos estão nas trevas, o nosso coração está nas trevas. E do coração provém tudo que é mal. É do nosso coração. Então, como que nós colocamos os nossos olhos na luz? Através do amor. Através do amor a Deus. Amar a Deus. Jesus falou, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Pode ver, medite, reflita a respeito disso. Todos os nossos pecados, todos, eles se devem ao fato de que nós não amamos a Deus. Todos os pecados. Se nós amássemos a Deus de verdade, profundamente, com o nosso coração, a gente não pecaria. Ou a gente pecaria? Nós não pecaríamos. Nós pecamos porque o amor de Deus não está agindo dentro do nosso coração. Não importa qual pecado, pode meditar, pode. Ele vai parecer ter, eu pequei, assistindo pornografia porque eu tenho desejos. Não, você pecou porque você não ama Deus. As ocasiões, as circunstâncias são só uma tentação. Mas se o amor de Deus tivesse queimando no teu coração, você tivesse consciência plena de quem é Deus, de quem é o teu Pai, do que Deus está fazendo por você neste momento e de como Ele é infinito e maravilhoso e como o amor dEle pode saciar todas as tuas necessidades, você não pecaria. Compreendem? Então todo o problema da pureza do coração, por que o nosso coração não é puro? Porque o nosso coração não está no amor de Deus. Só que João fala assim, não interessa se você ama, de você dizer que você ama a Deus, se você não ama o seu próximo. Se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. Não é isso que ele fala? Então, para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, isso, irmãos, são 2 ordens de conhecimento diferentes. 2 ordens lógicas diferentes. Jesus está dando a hierarquia da importância. Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é o primeiro mandamento. Isso é o mais importante, claro. E em segundo lugar, amar ao próximo como a si mesmo. João, ele está dando um método. Ele não está dando uma hierarquia de importância objetiva. Ele está dando um método. O método é, amem os seus irmãos. Aí você vai aprender a amar a Deus. Entendem? Um está falando da hierarquia de como as coisas são objetivamente. O outro está falando assim, porém, se você não começar amando o teu irmão, você jamais vai amar a Deus. Ele está dando um meio, caminho. Como a gente faz para amar a Deus acima de todas as coisas? Começando pelo amor ao próximo. Então a ordem se inverte. Na ordem prática, na ordem da nossa vida, nós precisamos começar pelo amor com os nossos irmãos. Na ordem de importância, claro, Deus é superior. Mas na ordem prática, se você não amar o seu irmão, você não vai amar Deus. Compreendem a profundidade disso, gente? Quanto tempo a gente passa com rancor dentro do nosso coração, não querendo perdoar as pessoas? Ou fazendo pequenas vinganças no nosso dia a dia? Quantas pequenas vinganças a gente faz contra pessoas que são nossas, assim, próximas? E a gente, convenientemente, a gente esquece. Não acontece isso? Você esquece. A tua consciência te acusa, mas aí você esquece que você fez aquilo. Você apaga.
para você mesmo aquela culpa, mas você não se arrependeu. Aí isso vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando. Daqui a pouco, você vai se tornar um hipócrita. Aliás, João falou, se você não ama o teu irmão e diz que você ama Deus, você é mentiroso, você é um hipócrita. Então, todas as pequenas situações em que o nosso ego, ele é machucado pelas outras pessoas, é uma oportunidade de nós amarmos. De nós nos aproximarmos um pouco mais do amor de Deus. De nós cumprirmos toda a lei e os profetas. Então vocês compreendem? Você ama o teu irmão com o amor de Cristo. Mais para frente, no Evangelho, Jesus fala, agora eu vos dou um novo mandamento. Não que vós vos ameis, mas não que vocês ameis, né, vós ameis uns aos outros, como vós amais a vós mesmos. Mas, assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Ele não fala assim, depois da ressurreição dele? Um novo mandamento vos dou. Ele não fala assim? Então, mais do que amar o próximo como a nós mesmos, porque nosso amor por nós mesmos, ele é limitado. Compreendem? Tá, Jesus falou assim, ama o próximo como você ama a você mesmo. Mas você ama você mesmo? Quanto que você ama você mesmo? Compreendem? Então isso ainda é impreciso, é imperfeito. Então Jesus falou assim, não, amem o seu próximo como eu vos amei. Dê tudo por ele, sacrifique tudo. Como que Jesus nos amou? Ele entregou o seu corpo, entregou a sua vida, entregou a sua honra, entregou o seu orgulho. O seu orgulho não, mas a sua dignidade de filho de Deus. Ele entregou tudo, tudo. Então o que Jesus está falando? Entregue tudo pelo teu próximo. E quem é o teu próximo? É o muçulmano. É o chinês, é o comunista. Esse é o teu próximo. É o argentino. É o corintiano, para quem é, sei lá, para quem é palmeirense. Esse é o teu próximo. Quem é teu próximo? É o cara que deu em cima da tua mulher. Esse é teu próximo. Não que você deva ser idiota, né? Mas você tem protege tua mulher. Mas você tem que amá-lo. Tem que amá-lo. Não pode ter ódio, irmãos. Entendem? É tão simples, mas é tão profundo. Isso purifica o nosso coração. O amor purifica o nosso coração. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os puros, como que eu faço para começar a me purificar? Através do amor. Ame como Cristo te amou. Ame os teus inimigos, os teus irmãos e os teus próximos. De verdade, você vai ver que transformação que é, irmãos. Nós temos vivido isso aqui na nossa igreja. De fato. Quem vive aqui entre nós vê que a gente não está aqui para brincadeira, irmãos. A gente está aqui para se amar como Cristo nos amou. A gente não está aqui brincando, cara. Ninguém está aqui para se promover, ninguém está aqui para aparecer. A gente está aqui para se amar. E esse é o mistério, irmãos. É isso que nos purifica. E qual que é o prêmio? Qual que é o prêmio daquele que é puro de coração? Verá a Deus. E o que é ver a Deus? Abram comigo. João 11, 39. É o relato da ressurreição de Lázaro. Jesus fala assim, né? Vou abreviar um pouco. Tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Opa. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E Jesus lhe disse: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram a pedra e Lázaro ressuscitou. Ele não falou: se creres, verás a glória de Deus. Então, o primeiro modo como nós vemos a Deus, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Primeiro sentido, você verá a glória de Deus, o poder de Deus, você vai testemunhar. Morto, ressuscitar, você vai testemunhar endemoniado, ser liberto, você vai testemunhar provisão na tua vida, sobrenatural, você vai testemunhar cura, você vai testemunhar tudo isso. Você vai testemunhar o amor do teu Pai a todo momento, perto de você, cobrindo as tuas costas como um escudo de uma maneira inexplicável. Vai vir porrada de tudo que é lado e tu vê, cara, tu vê uma força sobrenatural te protegendo, claramente. Por quê? Porque o teu coração está sendo purificado. Porque você está limpando o teu coração através do amor, através da submissão aos irmãos. Uma grande parte do amor é a submissão. Aqui eu não vou falar hoje sobre como nós devemos amar, quais são os 1000 modos diferentes de amarmos. Medite na palavra do Senhor, pesquise, procure, busque isso como quem busca o próprio ar que respira, e você vai descobrir. A submissão, a obediência, o serviço, o espezinhamento do teu próprio ego, tudo isso é amor. E muito mais coisas. Então o primeiro modo como nós vemos a Deus é ver a glória dele. Jesus falou, se creres, vereis a glória de Deus. E crer, para que nós creiamos, para que a fé que move montanhas cresça dentro de nós, nós precisamos ter o coração puro. Ou precisamos estar num processo muito sério de purificação. Ninguém tem o coração puro. Ninguém tem. Mas nós devemos estar num processo seríssimo de purificação. Até o último dia da nossa vida, você deve estar profundamente comprometido com a purificação do teu coração. E você vai começar a testemunhar a glória de Deus. O segundo modo, irmãos, o segundo sentido de contemplar, de ver a Deus, da bem-aventurança, é quando nós contemplamos o ser de Deus. Isso daqui é o mais lindo de todos. Você vai ver a glória dele manifesta, o poder dele. Mas o poder de Deus ainda é exterior a ele. A força de uma pessoa é exterior a ela. Não é assim? O Jonathan é um homem forte. A força do Jonathan é o Jonathan? Pergunta para a esposa dele, né, que conhece ele, né? Quando você pensa no Jonathan, para Mari, quando você pensa no Jonathan, na pessoa pela qual você se apaixonou, você pensa na força dele, naquilo que ele pode fazer? Não, você pensa na pessoa que está por debaixo daquilo. O poder de Deus é só a força de Deus, irmãos, é exterior a ele. Por isso que há muitos que vão curar, vão expulsar demônios, vão fazer sinais e maravilhas, e vão chegar diante de Jesus e ele vai falar, não vos conheço. Porque eles só buscavam o que era exterior a Deus, eles não buscavam a intimidade com o coração do Pai. Compreendem? Então, Salmo 36, versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está a fonte da vida, e na tua luz veremos a luz. Eu acho lindo esse salmo, irmãos. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas, e eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. O que é a corrente das delícias do Senhor? É o rio de águas vivas que fluem do nosso coração. Porque em ti está a fonte da vida, e na tua luz veremos a luz. Isso não é maravilhoso, irmãos? A fonte da vida está em Deus. Por que, Daniel, que eu devo desejar ver a Deus? Por que eu devo tentar ser puro de coração para ver a Deus, como diz Jesus? Porque Deus é a fonte da vida. Ah, mas isso parece palavras muito abstratas. O que é vida? Fonte da vida? Como assim? Prova para você ver.
Beba um gole dessa fonte para você ver. O teu coração, ele vai despertar de uma maneira... Pela primeira vez você vai se sentir vivo de verdade. Você vai perceber, quando você beber dessa água, você vai perceber assim, cara, eu vivi 30 ou 40 anos morto. Eu não sabia o que era vida. Eu não sabia o que era alegria. Eu não sabia o que era prazer, satisfação e plenitude. E não é, irmãos, não é, isso daqui não é reteté. Eu não sou contra o reteté, a gente faz umas maluquices aqui também. O Espírito Santo, ele se manifesta fisicamente. Claro, ele se manifesta fisicamente, psicologicamente. Porém, o mundo do Espírito, quem vem nas aulas de filosofia sabe, o mundo do Espírito, ele vai muito além da sensação física da presença espiritual do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo, ele muda o ambiente físico e o ambiente psicológico. Então ele muda, claro, ele mexe nas tuas emoções, mexe na tua agitação corporal, mexe em tudo. Mas isso não é espírito, isso não é o espírito, isso são os ecos distantes do mundo espiritual. O que é o espírito? O espírito é paz, alegria e bondade. Isso é o espírito. Essa é a essência do espírito. E quando você bebe, quando o teu espírito toca nessa água, você se sente vivo pela primeira vez. E você pode ter passado a vida inteira no reteté da igreja. Mas você nunca ultrapassou o nível do sensível, daquilo que é sensível. Você nunca penetrou no espírito de verdade. É nítido. Esse mundo, irmãos, da manifestação do Espírito, os filósofos escolásticos chamavam de mundo da matéria sutil. Tudo isso é um mundo de energias. Existe isso. É onde os espíritos imundos estão, é onde o Espírito de Deus está também. Existe esse mundo. E nós sentimos isso. Até um animal sente isso. Mas o mundo espiritual, de fato, no sentido pleno da palavra, é o mundo onde o teu espírito capta a essência de Deus, que é beleza, bondade e verdade infinitas. Esse é o mundo espiritual. E quando você penetra nesse mundo, que é a fonte da vida, aí você percebe que tudo demais é trapo de imundície, é palha, é morto. E você vai ficar fissurado, você vai ficar que nem... Esses dias chegou um irmão aqui, eu estava na fissura. Você vai ficar fissurado. Vamos ser ousados na presença do Senhor. Você vai ficar fissurado como um drogado. Mas a droga é o Espírito Santo. Amém? É o Espírito dele que vai te deixar fissurado por aquela realidade. E nisso entra um perigo também, porque você pode ficar... Eu passei muito tempo assim, irmãos. Eu descobri esse mundo e eu meio que objetifiquei o Senhor. Eu buscava essa paz, essa alegria, essa plenitude, mas eu não queria o Pai, a presença pessoal do Pai. Então aí você entra em outro nível de tentação. Até aí, até quando você descobre esse verdadeiro mundo espiritual, você tem que buscá-lo para você estar diante do coração do teu Pai e não para desfrutar dos resultados, dos produtos da presença dele. Compreendem como é profundo? Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Uma coisa o salmista está falando, pedi ao Senhor. Quando eu li isso daqui pela primeira vez, ou quando eu li pela primeira vez com atenção, isso aqui, como assim uma coisa pedi ao Senhor? Tem 150 capítulos no livro de Salmos, sei lá quantos são escritos por Davi, 70,
né? Sei lá, durante 70 salmos, Davi pediu 700 mil coisas para Deus. Como que ele está falando que uma coisa eu pedi? Ele está mentindo. Você nunca se perguntou isso? Uma coisa pedir. Não, cara, tu está pedindo 900 coisas. Senhor, me livra dos meus inimigos. Senhor, até quando, né, eu vou ficar aqui oprimido, não sei o que, não sei o que. Não é assim? Como que ele está pedindo uma coisa só? Não, ele está querendo dizer o seguinte: se nada do que eu pedi me fosse atendido, só uma coisa eu pediria ao Senhor. Uma coisa que verdadeiramente importa. Tudo que eu pedi em todos os outros salmos, o livramento dos meus inimigos, a restituição do meu trono em Israel, nada disso importa. Uma coisa eu peço, que é a única que importa de verdade. É a única que importa de verdade, irmãos. Isso daqui deveria ser o centro dos salmos. Uma coisa importa de verdade. O que que é? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Por que meditar? Ele já não está contemplando a beleza de Deus? Por que ele tem que meditar ainda? Porque Deus é infinito, você vai contemplar Deus. Gente, quando a gente vê Deus face a face, não é o fim, é o começo da nossa vida. E essa é a mensagem dessa noite. Vamos entrar nessa vida, em nome de Jesus. Quanto tempo a gente fica perdendo, mas a gente nem começou a nossa vida ainda. A gente fica patinando na imundície do pecado. Nós não purificamos nosso coração. A gente faz o que o pastor fala, eu mesmo, a gente faz o que o pastor fala, a gente faz o que a Bíblia pede, mas o nosso coração está sujo. Porque a gente não clama a Deus para que Ele restaure o nosso coração. Por que que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Abre em Salmo 51. Por que que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, irmãos? Você teria cara de pau, a maldade de mandar um cara para a guerra morrer para tu ficar com a mulher dele? Eu não teria. Então, do ponto de vista exterior, Davi era pior do que eu. Mas não está escrito lá na Bíblia que o Daniel é um homem segundo o coração de Deus. Davi era. Eu não. Eu estou tentando ser. Por que que ele era um homem segundo o coração de Deus? Salmo 51, por favor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Põe no final lá, William. Volta 1. Desculpa, irmãos, eu não preparei esse aqui. Em certo momento, acho o versículo que ele fala assim, renova um coração puro, que cria em mim, ó Deus, um coração puro. O salmista, ele esperava do Senhor, que o Senhor criasse nele um coração puro. Esse daqui é o salmo que ele compõe depois, quando ele se arrepende do pecado, da morte de Urias, do assassinato de Urias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele confiava, ele sabia que somente Deus podia criar nele um coração puro. Ele não fala assim, não, Senhor, agora eu vou fazer penitência, eu vou subir a escadaria da igreja. A gente critica os católicos porque eles fazem penitência, mas a gente vive fazendo penitência. Nós vivemos nos punindo por causa do pecado que a gente fez, mas são punições mais secretas, às vezes só de consciência. E isso gera o remorso, não gera o arrependimento genuíno. Somente se nós buscarmos em Deus, a gente tem que clamar, como o salmista clamava. Deus, Senhor, cria em mim um coração puro, porque eu não posso criar em mim um coração puro. Ele falou assim, Senhor, me guarda de pecar novamente. Mais pra frente ele fala, mas ele orou só isso. Senhor, eu nunca mais quero matar ninguém. Ele não orou assim. Ele orou, Pai, cria em mim um coração puro. Porque se eu tiver um coração puro, eu não vou mais matar ninguém. Ele fala, tu podes criar em mim um coração puro, não sou eu. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. E por isso que ele podia habitar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, para contemplar a beleza do Senhor. Então, irmãos, contemplar Deus
ver a perfeição de Deus é só o início. É o início da vida. O batismo, ele é símbolo disso. Você mergulha nas águas, você morre para o pecado e você renasce para o Espírito, para a vida do Espírito. E isso é um processo. O batismo, ele profetiza um processo pelo qual nós vamos passar durante a nossa vida cristã. Mas no momento em que nós efetivamente nascemos do Espírito, como Jesus fala, e que nós contemplamos o mundo espiritual e nós contemplamos a beleza do Senhor, não acabou, não é? Para muitos de nós, isso só vai ter no céu. Não, já é aqui. E isso é só o começo. Quando você nascer do Espírito e contemplar, ver pela primeira vez o mundo espiritual e a beleza do Senhor, aí a tua vida começou. Começou. Então não percamos tempo. Tem uma infinitude do ser de Deus para nós contemplarmos e explorarmos e fruirmos, desfrutarmos. E nós ficamos na imundície do nosso coração. Não é trágico isso, irmãos? É trágico. Eu falo por mim também, é trágico. Vejam só. Isaías 9:6. Outro sentido de contemplar a Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É esse que você vai ver. Maravilhoso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você verá o Deus maravilhoso. O ser humano, ele tem uma sede profunda de ver coisas maravilhosas. Por que muitas pessoas ficam lá 5 horas lá no Instagram passando aqueles videozinhos assim para ver coisa interessante, não é assim? Ou por que nós temos tantas pessoas que têm sede de viajar, de ver coisas, montanhas, de ver oceanos? Por quê? Porque nós temos uma sede profunda de ver coisas maravilhosas. Mas Deus é a fonte de tudo que é maravilhoso. Maravilhoso, conselheiro. Quando você vê Deus, você tem o conselho, a sabedoria para agir em todas as situações da vida. Isso é ver a Deus. Deus forte, você vai ter força, poder. De novo, o poder de Deus para agir em todas as situações. Pai da eternidade, você vai ver as coisas da perspectiva da eternidade. A morte não vai mais te colocar medo, porque Ele é o Pai da eternidade e você está sob as asas dEle. Príncipe da paz. Você terá paz que excede todo o entendimento quando você vê a Deus. Amém? Você quer ter essa vida, irmãos? Eu quero ter essa vida. Não é no céu, é aqui. É aqui já. Vamos lançar a mão, vamos lançar fora, de uma vez por todas, a imundície do nosso coração. Vamos nos jogar de cabeça nesse rio que verte do coração do Senhor, porque Ele é infinito e Ele verte para a vida eterna. Não vamos nos contentar com um prato de lentilhas, irmãos. Vocês conseguem compreender como nós somos miseráveis? Como nós somos que nem o porco. O porco, ele gosta de ficar com o focinho na lama e nas fezes. Um ser humano olha para o porco e fala assim, meu, que bicho burro. Por que ele tem coisa muito melhor do que lama e fezes, não tem? E a gente sabe disso. Mas nós somos espiritualmente que nem porcos, a gente fica chafurdando na lama e nas fezes. Por quê? Porque nós não temos fé. Então eu estou chamando essa noite, eu estou tentando, pela graça do Senhor, despertar o teu coração para essas coisas, te lembrar que isso existe, para você buscar. Existe uma vida muito mais alta, irmãos. Existe uma vida muito mais perfeita. Uma vida em que a carne já não nos oprime. Uma vida em que os mortos ressuscitarão.
diante do teu comando, no nome de Jesus. Existe uma vida em que a morte não vai mais te atemorizar. Existe uma vida em que você vai entregar o teu corpo para ser morto e você vai ver a glória de Jesus. Antes de você ser morto, você vai ver a glória do Pai, você vai ver Jesus assentado à destra do Pai. Existe uma vida em que você pode ser transportado para o céu e ter uma visão das coisas celestiais e voltar falando de lá mistérios que ninguém sabe, que ninguém jamais viu. Existe essa vida, irmãos. Uma vida em que Deus fala, o Espírito Santo fala no teu ouvido. Pega o carro e vira à esquerda, vira à direita. Toma tal rua, vai lá, entra nessa casa e tem alguém lá tentando se suicidar e você vai lá e vai falar para a pessoa de Jesus. E ela vai ser salva. Existe essa vida. Existe uma vida em que você ora por uma pessoa, repreende um câncer, ela é curada na hora. Existe uma vida em que você vai parar e, assim, subitamente você vai perceber, cara, eu não desejo mais nada nesse mundo senão a presença infinita de Deus. Existe uma vida em que você vai se ajoelhar e no momento que você se ajoelhar, você não vai ficar mais meia hora orando a seco ou fazendo aquela força para orar, em que a Bíblia vai ser assim, a Bíblia vai ser tipo uma parede que o teu coração não penetra. Não, existe uma vida em que você vai se ajoelhar e imediatamente o Espírito Santo vai vir, vai tomar você nas asas dele e vai te levar para o céu. E tudo vai ser resolvido naquele momento. Existe uma vida, irmãos, em que o amor de Deus vai transbordar do teu coração de uma maneira que vai fazer muçulmanos, vai fazer budistas se prostrar diante do Senhor imediatamente, querendo conhecer esse amor. Quantos pregadores, quantos missionários eu já vi que chegam num país islâmico e não precisa falar nada, eles não falam nada, eles só passam e as pessoas se prostram. Eu conheci um que ele entrou num templo budista e falou com o segundo mestre maior lá daquele templo budista e ele não falou nada de Jesus. O cara só olhou para ele e falou assim: você tem um espírito muito forte, eu quero conhecer esse espírito. O Espírito Santo foi, que emanava dele, e evangelizou antes dele evangelizar. Eu quero conhecer esse espírito que você tem, o budista falou. Ele começou a falar, daqui a pouco o cara estava de joelhos no chão chorando. E a família toda dele foi convertida ao Senhor. Existe, irmãos, essa vida. Uma vida em que dinheiro não é mais problema. Uma vida em que você vai dar tudo pela obra do Senhor. Tudo. E vai te faltar, sei lá, R$356 para pagar uma conta. E você não sabe como você vai pagar. Você se ajoelha, pede para o Senhor. E aparece alguém na tua porta com R$356 para você pagar a conta. Quantas vezes já aconteceu isso, irmãos? É só para quem é muito santo? Não, é para nós. É para nós, é para todo mundo que quiser purificar o seu coração. Por que a gente perde tempo? Por que a gente vem para a igreja como mendigos? Meu, tomara, vai que caia alguma migalha na minha mão. Não que isso esteja errado, o Senhor é misericordioso, Ele te dá uma migalha. Mas por que ficar na migalha? Por que não se assentar à mesa com o rei? Vamos nos assentar à mesa com o rei. Irmãos, existe um homem que era muito sábio. E Paulo, ele fala, né, não me recordo agora em que Efésios, acho que é. O irmão Wander me corrige. Né, que há 14 anos, conheci um homem que há 14 anos foi transportado ao terceiro céu. Né? Não lembro agora em que epístola ele fala isso. Coríntios, eu acho, né? Gálatas, sei lá. Mas ele fala isso. Né? Eu conheci um homem que há 14 anos foi transportado ao terceiro céu. E lá viu e ouviu coisas que são inefáveis e não são permitidas ao homem dizer. Ele estava narrando a experiência de ter sido transportado ao céu. Existe um céu. Existe um poeta
chamado Dante Alighieri. E se você ler o livro dele, A Divina Comédia, você vai ficar espantado. Pega os testemunhos, eu já vi diversos testemunhos de pessoas que foram transportadas ao céu, que são legítimos, sem dúvida são legítimos. Pessoas que foram transportadas ao céu, né, por exemplo, um menininho, né? Esqueci o nome dele agora. Até escreveram um livro sobre ele. Americano. E ele foi transportado, ele teve uma parada cardíaca lá, teve algum acidente de bicicleta, alguma coisa assim. E ele morreu, né? Enquanto isso, eles estavam tentando reavivar o corpo dele, e nesse ínterim ele foi transportado ao céu. E lá, 2 Coríntios 12, 2. E esse menino, mas isso não foi só o apóstolo Paulo, né? Ao longo do cristianismo, milhares de pessoas foram transportadas ao céu. E todas elas têm o mesmo testemunho. E essa criança, esse menino, ele é Cold Burple, alguma coisa assim o nome dele. E ele narra que ele encontrou a irmãzinha dele. Ele não tinha irmãzinha. A mãe dele, acho que 5 anos antes dele ser concebido, a mãe dele havia abortado uma menina. E ela não tinha contado pra ninguém, nem pro marido dela, que o nome daquela menina seria Elisa, alguma coisa assim. Não lembro agora o nome. E ele fala, quando ele depois os médicos conseguem ressuscitar ele volta, ele fala: mamãe, eu encontrei a minha irmãzinha no céu. Ela fica espantada: minha irmã? Sua irmã? Que irmã? Ah, fulana de tal, aí, acho que era Elisa, alguma coisa assim. Nome que ela não tinha nem falado pro marido dela. Para vocês verem. No mundo espiritual, aquela pessoa já tinha um nome, inclusive. E ela estava no céu. Então é muito real, irmãos. É muito real. O céu é muito real. E Paulo foi transportado ao céu. E esse poeta, o Dante Alighieri, ele descreve o céu com uma precisão e com uma clareza que assim, é sobrenatural. Não tem como explicar. Eu acho que ele foi transportado. Ele nunca fala, na biografia dele, ninguém fala que ele teve uma experiência dessa. Mas não é possível. O cara foi transportado ao céu. Porque ele narra tudo com uma precisão que nem as pessoas que foram para o céu, cujos testemunhos eu leio, elas narram com tamanha vivacidade e precisão. E no final, vejam bem, olha que interessante. Põe lá coisa lá. Existe o livro dele, ele é dividido em 3 partes: inferno, purgatório e paraíso. Não é o purgatório da doutrina católica, tá? Inclusive os católicos odiavam Dante Alighieri. Ele teve que se exilar porque todo mundo odiava ele. No inferno dele, né? Ele colocou o Papa no inferno. Então ele não era flor que se cheirasse pela Igreja Católica. Então esse purgatório do Dante Alighieri, ele não é a doutrina católica, tá? É que purgatório, em latim, purgare, significa limpar, purificar. O purgatório é o processo de purificação que a pessoa passa para conhecer a Deus. É os limpos de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Essa é a revelação. No topo, quando a pessoa passava por todo o processo de purificação, aqui, essa montanha, são as coisas que não são pecado. Necessariamente. São coisas que impedem a nossa entrega total para o Senhor, mas não são pecado. E a pessoa vai vencendo cada uma dessas coisas nesses círculos, até chegar no topo. Quando ela chega no topo, ela está totalmente purificada. Quando ele chega no topo, aqui tem um rio que é o rio do batismo, e nesse rio ele bebe uma água. E quando ele bebe uma água, essa água, ele fala assim: e saí da mais santa água, refeito, como planta nova, renovada de novas folhas, puro e capaz de escalar até as estrelas. Quer dizer, daqui para cima é o céu. É o início do céu espiritual, é o início do terceiro céu, ao qual Paulo foi transportado. Então, quando ele passou o processo de purificação, não dos pecados, não do adultério, isso daí é o início. Ele passou a purificação dos pecados, das coisas que são embaraço, né, pastor? Embaraço, as coisas, ou embaraço, ou coisas
que impedem na prática. Por exemplo, jogar xadrez é pecado? Jesus fala assim, jogar xadrez é pecado? Não fala, né? Isso é imundície, é avareza, é gula, é luxúria, algum desses pecados, não é? Mas na minha vida é um embaraço para mim, porque eu adoro ficar jogando e eu deixo de orar para ficar jogando. Entende? Então, essas coisas, às vezes você não deixa de orar para fazer tal coisa, mas ela é um embaraço para você. No caso do jovem rico, né, que foi confrontado por Jesus, era a riqueza dele. No seu caso pode ser outras coisas, se prepare. Se você quiser passar por esse processo aqui, Deus vai te pedir para você sacrificar coisas assim como ele pediu para Abraão sacrificar Isaac. Não é pecado, não são coisas que são pecado, são coisas que são certas, legítimas. Aí você vai ser testado se você é religioso ou se você quer a Deus de verdade. Porque o pastor não vai pedir para você deixar de uma dessas coisas. Se você fizer uma dessas coisas, ninguém vai olhar feio para você. Você não vai ficar mal visto na igreja. Mas Deus, você não vai se aproximar de Deus. Então, nesse processo, depois de você passar por esse processo todo, você chega no topo da montanha e lá tem a água do batismo, que é a água que purifica. Depois desse processo, você estará capaz e puro para escalar as estrelas. Compreendem? Vocês já viram o tamanho do céu, irmãos? Do universo? Eu estou pegando como símbolo agora. Símbolo, por que a Bíblia chama o lugar onde Deus habita de céu? Porque o céu físico é um símbolo do lugar onde Deus habita. Porque o lugar onde Deus habita, existem níveis de altura, assim como no céu físico. Então, depois que ele foi totalmente purificado, ele começou a escalar as estrelas. Sabe qual que é a distância da Terra para a primeira estrela depois do Sol? Não sei, esqueci. Mas eu acho que 4 anos-luz. Eu acho que não lembro. É a estrela Vega, né? É a estrela Vega. Mas eu acho que é 4 anos-luz. Sabe o que é 4 anos-luz, irmãos? A luz, ela dá 8 voltas e meia em torno da Terra em 1 segundo. 8 voltas e meia em torno da Terra em 1 segundo. Essa estrela, para chegar nela, você precisa viajar na velocidade da luz durante 4 anos, não durante 1 segundo. A primeira. E existem mais estrelas no céu do que grãos de areia, do que os grãos de areia de todas as praias da terra e desertos. É inimaginável. Então, eu estou falando, quando eu falo que é o começo, é a primeira estrela. Eu estou pegando simbólico aqui, tá, irmãos? Ainda estamos na palavra de Deus, mas eu estou usando um símbolo literário. É a primeira estrela, cara. Depois que você se purifica, depois que você acessa o mundo espiritual e você passa a ver Deus, é o começo da tua vida. Aí você descobriu que existem estrelas. E a tua vida vai ser o quê? Vai ser escalar de estrela, 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 até você chegar no Pai. Porque na Nova Jerusalém nós vamos ver Deus face a face. Mas mesmo assim, você vai ver Deus face a face. No outro dia, você vai ver algo mais profundo de Deus. E no outro dia, você vai ver algo mais profundo de Deus. O que é a vida humana, Daniel? O que é a vida para a qual Deus nos fez? É isso daqui. É nós escalarmos os níveis de glória. Você vai contemplar cada vez mais glória, cada vez mais glória, cada vez mais glória, cada vez mais glória. Mas a purificação do nosso coração é só o início. Só o início. Então o que eu falo para vocês essa noite, irmãos, e que o Espírito Santo está clamando, paremos de perder tempo na imundície do coração. Do coração. Ninguém vai se importar, eu não vou me importar, o pastor não vai se importar com os teus hábitos exteriores. O que importa é o teu coração. Clama, se ajoelha, coloca a tua boca no pó e pede: Senhor, purifica, cria em mim um coração puro, porque eu sou incapaz. Eu tenho clamado muito nos últimos dias isso. Porque eu estou cansado de me arrepender
e voltar a fazer as mesmas coisas. E eu tenho clamado: Senhor, cria em mim um coração puro, eu não sou capaz. Eu estou, 10 anos tentando fazer uma coisa, eu não consigo. Quer dizer que eu tentar fazer não adianta. Só o Senhor pode criar esse coração em mim. Então clame, Senhor, cria em mim um coração puro. Porque eu quero habitar contigo, eu quero te ver, eu quero ver a tua glória. Eu quero me assentar à tua mesa, eu quero contemplar a tua face. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Coloca o teu coração diante do Senhor agora. E o Espírito Santo me direcionou a fazer uma solicitação. Todos aqueles, no seu lugar mesmo, é entre você e Deus, não é entre você e sua esposa, não é entre você e o pastor. Esquece o Daniel, esquece tudo isso daqui, é você e Deus. E peça do fundo do teu coração. Se você quiser, se você não entender, não peça. Mas se você entender, se você entendeu com essa palavra essa noite, que a purificação do teu coração é a única coisa que interessa, e que ver a Deus é a única coisa desejável nessa vida, peça: Senhor, purifica o meu coração para eu te ver, porque eu quero te ver, eu quero ser puro, Senhor. Eu quero habitar no teu santo monte, Senhor. E quem fizer isso, você vai perceber que no mundo espiritual terá sido ligado algo, e que vai acontecer situações na sua vida. Deus vai armar uma arapuca para você. Deus não vai desistir de armar arapucas para você, até que isso aconteça. Por isso que eu falo, só quem entendeu e realmente quer, faça esse compromisso. Senão Deus vai armar a arapuca para você. E se você não quiser, você vai ficar na arapuca e não vai ter a presença dele. É seríssimo. Pai, nós queremos, Senhor, ser puros, Senhor, de coração. Nós não queremos, Senhor, deixar de pecar tão simplesmente, Senhor. Nós não queremos agradar o pastor, Senhor. Nós não queremos agradar os nossos irmãos. Nós não queremos parecer bonitinho, Senhor, para a comunidade religiosa, Pai. Nós não queremos falar bonito, Senhor, em cima do púlpito. Nós não queremos, Senhor, parecer virtuosos aos olhos do mundo. Nós não queremos parecer melhores do que a Assembleia, melhores do que a Quadrangular, melhores do que qualquer outra denominação, Senhor. Tudo isso é imundície, Senhor. Nós queremos ser puros, Pai, diante de Ti, Senhor. Nosso coração, Pai, deseja ser puro, Senhor. Nós somos incapazes, Senhor, de deixar de pecar, Senhor. Nós somos teimosos, Senhor. Nós fomos concebidos no pecado, Pai. Nós fomos concebidos, Senhor, num corpo de morte, Pai. E se Tu não criares, Senhor, um espírito puro, um coração puro no nosso peito, Pai, nós não teremos esperança, Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração puro, para que nós vejamos a Ti. Porque o maior desejo, nós compreendemos que o maior desejo, a maior satisfação, o maior privilégio que nós podemos ter, Senhor, nesta vida e na próxima vida, Senhor, é Te ver face a face, Senhor. É provar do Teu ser, Senhor. É beber do Teu rio, Pai. É descansar no Teu coração, descansar no Teu peito, Pai. Arme, Senhor, arapucas, arme armadilhas. Alcança-nos com a Tua graça, Senhor. Passa rasteira nos nossos planos, Senhor, que nos afastam de Ti, Senhor. Purifica a nossa vida, Senhor. Faz dar errado, Pai, tudo aquilo que vai nos separar de Ti, Senhor, mesmo que nos doa, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que nós amamos e que nos separa de Ti, arranca da nossa vida, mesmo que saia sangue, Senhor. Arranca da nossa vida, Pai. Purifica o nosso coração, Senhor.
Tira toda a erva, Pai, do nosso coração. Tudo que não provém do Teu Espírito, Senhor. Não porque nós queremos parecer bons, mas porque nós desejamos ver a Tua glória, Senhor. Nós desejamos ver a glória do Teu Filho, Senhor, assentado à Tua destra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ô Espírito Santo. Os puros verão em plena perfeição a glória que reside no Pai. Os puros verão em plena perfeição a glória que reside no Pai. Ó Deus, me dê um coração igual ao teu. Ó Deus, me dê um coração igual ao teu. Eu irei por onde quiser, por onde tu quiseres que eu for. Eu irei por onde quiser, se pra ver tua face é preciso subir mais alto. Eu irei, se pra ver tua face é preciso subir mais alto. Eu irei por onde quiser, eu irei, Jesus. Eu irei por onde quiser. Ei, te adoramos, Senhor. Nos rendemos diante da Tua presença, Pai. Arranque de nós todo o embaraço. Mude o nosso hábito de entretenimento para a devoção, Senhor. Que nós não venhamos entrar no sistema babilônico, mas que nós venhamos andar no sistema do Espírito Santo, guiado e forjado pela Tua essência nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Daniel, ele tem uma unção muito poderosa de mestre, ele faz tudo ficar muito real, né? Então, que Deus te abençoe. Tem uma coa café ali, alguns quitutes, pastéis, batatinha. Invista, coma alguma coisa, converse um pouco, vai estar abençoando a obra aí, provando de algo muito gostoso. A equipe da cozinha maravilhosa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te dê graça, força e glória para transpassar essa semana. Os visitantes, encontre alguém, converse um pouco. Pessoal, dê uma atenção, pessoal, conhecer a casa, fique à vontade. Amém? No reino de Deus não é difícil ter talento de cura, é difícil se relacionar. Nós vamos quebrar as barreiras do relacionamento em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor para nós terminarmos esse momento de forma bacana. Deus abençoe.